num certo sistema de referência. Quando isto se diz, significa que temos que E1 é 1, 0, 0, E2 é 0, 1, 0, E3 é 0, 0, 1. Portanto, é o habitual referencial cartesiano. Um tensor tem estas componentes. Pede-se para determinar os valores próprios e os eixos principais, ou seja, os vetores próprios deste tensor. Portanto, o problema da linear consiste em diagonalizar esta matriz. O que se começa por fazer, considerando este determinante característico, que é o determinante da matriz T menos lambda vezes a identidade, e igualando esse determinante a zero. Calculando o determinante, temos que 5 menos lambda vezes 3 menos lambda vezes 4 menos lambda. O produto dos elementos diagonais, depois há aqui uns zeros. Não, há aqui um que não é zero, que é menos 49 vezes 4 menos lambda. Portanto, estou a multiplicar este, que é diferente de zero, e com um sinal negativo. Isso igual a zero, 4 menos lambda pode ser posto em evidência, e fica então 5 menos lambda, 3 menos lambda, menos 49, igual a zero, 4 menos lambda, e agora 15, menos 5 lambda, menos 3 lambda, dá menos 8 lambda, menos lambda vezes menos lambda dá mais lambda quadrado, menos 49, igual a zero. 15 menos 49 dá menos 34, portanto podemos escrever 4 menos lambda, agora lambda quadrado, menos 8 lambda, menos 34, igual a zero. Pegando nesta parte, lambda igual a 8, mais ou menos raiz de 64, mais 4 vezes 34, que dá 136, tudo a dividir por 2. Daqui se conclui que lambda é 4, mais ou menos 64 com 136 dá 200, a raiz de 200 é 10 vezes a raiz de 2, 10 a dividir por 2 dá 5 vezes a raiz de 2. Os valores próprios desta matriz são então lambda 1 igual a 4 mais 5 raiz de 2, lambda 2 igual a 4 menos 5 raiz de 2, e o lambda 3 vem deste termo, é lambda igual a 4. Estão então encontrados os três valores próprios desta matriz, T, que está aqui repetida. Se agora quisermos calcular os vetores próprios para cada um dos valores próprios, temos de considerar o sistema de equações lineares que resulta desta equação matricial, em que x é um vetor coluna, é o vetor próprio associado a cada valor próprio, com elementos x1, x2 e x3. No caso desta matriz, o sistema de equações lineares é este, e vamos agora considerar os vetores próprios, ou seja, as componentes de x para cada um desses valores próprios. Então vamos começar com lambda 1 igual a 4 mais 5 raiz de 2. Estas equações ficam então 5 menos 4 menos 5 raiz de 2 dá 1 menos 5 raiz de 2 x1 mais 7 x2 igual a 0. A segunda equação 7x1 mais, agora 3 menos 4 menos 5 raiz de 2 fica menos 1 menos 5 raiz de 2 x2 igual a 0. E finalmente a última equação fica menos 5 raiz de 2 vezes x3 igual a 0. Daqui resulta imediatamente que x3 igual a 0, ou seja, o vetor próprio L1, chamemos-lhe assim, só tem componente xy. Daqui resulta ainda que x
2 é igual a menos 1 menos 5 raiz de 2 sobre 7, x1, e substituindo em baixo, ficamos com 7x1 menos 1 mais 5 raiz de 2, vezes, com este sinal menos, fica mais, e agora 1 menos 5 raiz de 2 sobre 7 vezes x1 igual a 0, em que estou a introduzir aqui, para este x2, o valor antes encontrado. Este menos, com o menos que daqui resulta, fica mais, e fica então esta expressão. Podemos ainda desenvolver. x2, já vamos ver quanto vale, 7x1 mais. Estes dois termos são o desenvolvimento de uma diferença de quadrados. É 1 menos 5 raiz de 2 ao quadrado dá 25 vezes 2. Ora, 25 vezes 2 é 50, escrevo já, a dividir por 7x1 igual a 0. Esta equação permite concluir que 7x1 menos, ora, 1 menos 50 dá menos 49. A dividir por 7 dá menos 7. Igual a 0, ou seja, o x1 vezes 0 é igual a 0, portanto x1 é qualquer. Fica indeterminado. O que é que o vai determinar? É a condição de normalização. Vamos agora escrever que x1 igual a A, que x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado, que é 0, já sabemos, é igual a 1. Então, podemos escrever que A ao quadrado mais, agora o x2 está aqui, é 1 menos 5 raiz de 2 sobre 7 ao quadrado, vezes já ao quadrado, é igual a 1. Ora, este é um número que pode ser calculado, e daqui resulta um valor de A igual a 0,755. Este é o valor de x1. O valor de x2 encontra-se a partir desta expressão. Portanto, é 1 menos 5 raiz de 2, que é um número negativo. Com este menos dá mais, a dividir por 7. Portanto, esse número a multiplicar por x1, encontramos para x2 o valor 0,655. Portanto, as componentes do vetor E'1 são 0,755, a outra é 0,655 e, finalmente, a terceira é 0. É este o vetor próprio associado a este valor próprio. Vamos calcular agora o vetor próprio associado a lambda3. Vamos deixar o lambda2 para o fim. Lambda3 igual a 4. Este sistema de equações fica x1 mais 7x2 igual a 0, 7x1 menos x2 igual a 0 e 0x3 igual a 0. Daqui resulta que x3 é qualquer, e destas duas resulta que x1 igual a menos 7x2, substituindo em baixo fica menos 49 x2 menos x2 igual a 0, o que implica que x2 igual a 0 e, portanto, o x1 também é igual a 0. Como o x3 é qualquer, podemos escolher x3 igual a 1, o que garante logo a condição de normalização, ou seja, o vetor próprio E'3 tem componentes 0, 0, 1. Portanto, o valor próprio lambda3 tem o vetor próprio 0, 0, 1, o que nem sequer é de estranhar, porque esta matriz, a matriz T, de facto, ela é diagonal por blocos. Há aqui uma parte diagonal, que é uma matriz 2 por 2, e aqui uma parte diagonal também, que é uma matriz 1 por 1. Ora,
esta parte está trivialmente diagonalizada. Nós podíamos ter reconhecido isto imediatamente e ter feito apenas a diagonalização desta parte. Teríamos obtido como valores próprios apenas estes dois de cima e o vetor próprio associado a este seria então obtido da mesma maneira, só que agora apenas com duas equações. Mas reparem, o x3 igual a 0 foi logo encontrado à partida. Portanto, na prática, reduzimos o problema apenas ao plano xy, apenas às dimensões 1 e 2. Se temos agora o vetor próprio L'1 e o vetor próprio L'3, como sabemos que o vetor próprio L'2 tem que ser perpendicular a este e a este, então, naturalmente, o vetor próprio L'2 vai estar no plano xy. Não pode ter componente z para ser perpendicular a este. Então, tem que ser perpendicular a L'1. Para encontrarmos um vetor perpendicular a este, podemos simplesmente trocar as duas componentes xy e o sinal a uma. Ou seja, para lambda2 igual a 4 menos 5 raiz de 2, podemos pegar neste último vetor e trocar as primeiras duas componentes. L'2 igual a 0,655, 0,755, 0, e agora trocamos o sinal a uma delas, por exemplo, a esta, e está assim encontrado o terceiro vetor próprio associado ao segundo valor próprio. Claro que podíamos ter efetuado explicitamente o cálculo a partir destas expressões, ou seja, para lambda 2 igual a 4 menos 5 raiz de 2, iríamos obter 1 mais 5 raiz de 2 x1 mais 7x2 igual a 0. 7x1 mais para menos 1 mais 5 raiz de 2 x2 igual a 0 e o x3 que também vinha igual a 0. Portanto, teríamos 5 raiz de 2 x3 igual a 0 e destas duas equações iríamos obter componentes menos 0,655, 0,755. Está aqui resumido o que acabamos de encontrar, os três valores próprios, os três vetores próprios. Uma nota, podíamos ainda ter encontrado este L'2 a partir de L'1 e L'3, fazendo o seguinte produto vetorial L'2 igual a L'3 vetorial L'1. Se fizéssemos este produto vetorial, então iríamos obter exatamente este vetor. Portanto, há várias maneiras, nem sempre temos de efetuar o cálculo explícito a partir da resolução deste sistema de equações para encontrar os vetores próprios, porque sabemos que os vetores próprios de uma matriz real, neste caso até uma matriz simétrica, são vetores próprios ortogonais. Na linha B, pede-se para encontrar os três invariantes ligados à matriz T. Portanto, quando passamos de um referencial, por exemplo, do referencial inicial, para o referencial definido por estes vetores próprios, há quantidades relativas a esta matriz que não se alteram, são os invariantes da matriz. Desde logo o seu traço. O traço de T é a soma dos elementos diagonais, 5 mais 3, 8 mais 4, 12. Esta quantidade é um invariante. Outro invariante é o determinante da matriz T. O determinante da matriz é 5 vezes 3 vezes 4, dá 60, mais 7 vezes 0 vezes 0, 0. 7 vezes 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 3 vezes 0 dá 0. Menos 0 vezes 0 vezes 5 dá 0. E, finalmente, 7 vezes 7 vezes 4 dá menos 196, ou seja, o determinante da matriz é menos 136.
O outro invariante, vamos designá-lo por θ maiúsculo, é o seguinte, é o T11 vezes T22 mais T11 vezes T33 mais T22 vezes T33 menos T12 vezes T21 menos T13 vezes T31 menos T23 vezes T32. Só temos de ver quanto é que vale cada um destes valores e efetuar a operação. Deu nos meus cálculos menos 2. Pede-se finalmente para obter a matriz da transformação ortogonal que transforma o sistema de eixos inicial no sistema de eixos principais. Ora, essa matriz é a matriz alfa, cujos elementos alfa, j e i são dados pelo E' escalar E, I. Ora, como nós conhecemos o GI e o G', podemos calcular explicitamente esta expressão. Então, o alfa é o elemento 1, é o E'1, componente 1, é 0,755. O alfa 1, 2, continua a ser o E'1, escalar agora é 2, portanto é a componente 2 do E'1, ou seja, 0,655. A componente 3 do E'1 é nula. Da mesma maneira, para alfa 2,1 obtemos menos 0,655, 0,755 para alfa 2,2, e este também é zero, finalmente temos 0,01, ou seja, nesta linha temos as componentes de E'1. Nesta linha temos as componentes de E'2. Nesta linha temos as componentes de E'3. Esta matriz é uma matriz ortogonal. Se quisermos obter a matriz T neste novo referencial, definido por estes vetores, como T é um tensor, então a operação que temos que fazer é esta. T' igual a alfa vezes T vezes alfa transposto. O transposto consiste, neste caso simples, em trocar o sinal a estes dois, ao alfa 1,2 e ao alfa 2,1. E então, se fizermos este duplo produto matricial, primeiro este com este, por exemplo, e depois este com este, obtemos a matriz na nova representação. Essa matriz vai ser simplesmente esta. Vai ser 4 mais 5 raiz de 2, 4 menos 5 raiz de 2 e 4. Todos os outros elementos são zero. Portanto, o sistema de eixos próprio é este. É aquele no qual a matriz tem uma representação diagonal. Os seus elementos diferentes de zero são só os diagonais e esses são os valores próprios da matriz inicial. É este o significado de direções próprias obtidas a partir de uma matriz. Essas direções indicam então os eixos coordenados do referencial cartesiano no qual essa matriz é diagonal. Vale ainda a pena confirmar com esta matriz os resultados obtidos na linha B. Em particular, o traço de T, agora traço de T' tem de ser 12, de facto, este mais este dá 12. O determinante de T é o produto agora deste termo por este, pode-se facilmente confirmar que dá menos 136, e finalmente o θ maiúsculo, que é a soma destes termos, a propósito está aqui um erro, este é 3, 2, a soma destes termos dá menos 2, usando os elementos da matriz T'. É um exercício simples que vale a pena ser feito.